Aqui cada grãozinho é verificado. No laboratório zootécnico desta granja perto de Moscou, eles sabem que a produção de um frango saboroso começa com uma boa ração. O controle de qualidade tem várias etapas. Tanto as matérias-primas quanto a ração pronta são cuidadosamente examinados. Um dos indicadores importantes é a quantidade de gordura. Para cada tipo de ração, há um valor que deve ficar dentro da faixa estabelecida. Não pode ser menos, não pode ser mais. Senão a galinha engorda e não anda. E ela precisa correr e se movimentar para crescer normalmente. Ou, se não há gordura o suficiente, isso pode afetar a qualidade da carne. Ter a sua própria fábrica de ração é uma grande vantagem. Após a verificação, o grão nacional é misturado com vitaminas e minerais, incluindo sal, e é transformado em grânulos. Tudo é calculado no cardápio das aves: proteínas, gorduras e carboidratos, de acordo com as receitas desenvolvidas pelos tecnólogos. Não há nenhum ingrediente secreto. O mais importante é a preparação correta da receita de acordo com seu valor nutricional e equilíbrio. Ou seja, a falta ou excesso de alguns componentes pode levar tanto a uma diminuição da qualidade da carne quanto a uma queda da produtividade. São produzidas 60 toneladas de ração por hora. O processo é totalmente automatizado e pode ser controlado por um único operador à distância. A cada 2 minutos, a mistura para a futura ração é granulada a uma temperatura de 80 graus e depois é enviada para o resfriador. Aqui a ração é resfriada até a temperatura ambiente. O resfriamento é praticamente o estágio final da produção. Só falta pulverizar os grânulos com óleo de girassol, que também agrega valor nutricional, e a ração está pronta para ser enviada para o armazém, de onde ela sairá para os aviários. Nos primeiros dias de vida, um pintinho come só alguns gramas de ração por dia. Já uma galinha adulta, até 200 gramas. O que um pintinho precisa, ou seja, o equilíbrio de vitaminas, minerais e microelementos, é um pouco diferente do que uma ave grande precisa. Elas precisam de mais energia. Por isso, as aves têm várias fases de alimentação. A dieta inicial, a de crescimento e a final. A diferença de um frango de corte é que a alimentação desta ave não é limitada. Ou seja, a ração está sempre à disposição, exceto quando ela está dormindo. Na primeira semana de vida, os pintinhos dormem só 1 hora por dia, depois por 4 a 6 horas. As manhãs, tardes, noites e madrugadas na granja são criadas artificialmente. A iluminação ambiente muda à medida que a ave cresce. Segundo a empresa, a garantia de uma carne saborosa é a ave não se estressar. A galinha é uma criatura caprichosa. Qualquer mudança de luz ou temperatura, falta de comida ou água pode incomodá-la. A própria ave pressiona o mecanismo, uma pecinha de metal de onde sai água. Aprendem isso logo que nascem. A peça brilha, reflete a luz forte, chama a atenção do pintinho, ele a pressiona, sente que a água sai e assim sempre vai lá e bebe. A água é de poço artesiano. As condições ideais nas quais as aves são criadas são a fundação para o desenvolvimento dessa indústria na Rússia. Segundo o Sindicato Nacional dos Criadores de Aves, em 2021, as 25 principais empresas do país produziram mais de 4 milhões de toneladas de carne de frango em peso vivo. Os russos adoram frango e os produtores nacionais tentam atender às exigências rigorosas de seus consumidores. Futuro frango grelhado, a coxinha assada ou peito para dieta. Esta fábrica perto de Moscou produz carne de aves que desde a época da União Soviética com frequência apareceram na mesa do consumidor russo. Os produtos que de noite estão na fábrica são levados para os mercados de madrugada e pela manhã já estarão nas prateleiras. Na linha de processamento, trabalham 220 pessoas ao mesmo tempo. As pessoas contam com a ajuda de máquinas avançadas, como, por exemplo, esse dispositivo que permite separar porções com o mesmo peso. Esta empresa produz cerca de 7.000 toneladas de produtos finais por mês. Os russos preferem carnes de aves refrigeradas em vez de congeladas. Daí as rigorosas exigências com os fabricantes. O processamento é o mais rápido possível e a temperatura não passa dos 12 graus. A ave chega na linha de processamento já resfriada. Ela é resfriada a 4 graus em um banho de resfriamento. Depois, vai para a linha de processamento e, em seguida, para o armazém de produtos finais. Nas câmaras, ocorre o pós-resfriamento. O carregamento é realizado em um armazém, em veículos equipados com equipamentos de refrigeração.
É graças ao controle de temperatura que a carne sem conservantes mantém o prazo de validade estabelecido. Cada frango é registrado por uma câmara de qualidade, a que ocorre a inspeção e a pesagem. Diariamente, são colhidas amostras, que são enviadas para um laboratório independente credenciado, onde é realizado o controle de qualidade dos produtos. Esta fábrica russa produz mais de 50 produtos avícolas. Se antes, os produtores de carne de frango tinham em vista um consumidor típico, ou seja, uma dona de casa com idade entre uns 40 e 60 anos, hoje em dia essa imagem está mudando. Também focamos nossa produção mais nos jovens, nas pessoas que vivem nas cidades. As pessoas querem um produto bom e de alta qualidade, na maioria das vezes que seja fácil de preparar. Em média de 2 a 3 toneladas de linguiças de frango são produzidas aqui por dia, 30 toneladas de hambúrgueres e mais 2 toneladas de produtos intermediários naturais, como, por exemplo, bifes de peito. Os padrões de qualidade russos nessa indústria são mais rígidos do que os internacionais, segundo a empresa. Mas isso ajuda a entrar rapidamente no mercado externo. O programa de exportação evolui rapidamente nessa fábrica. A China está entre os principais parceiros. Produtos que, por exemplo, são menos consumidos na Rússia, enviamos para a China, onde os adoram. Por exemplo, as patas, os pés, são uma iguaria na China. Pode ser que um dia também entendamos que essa é a melhor parte do frango, mas, por enquanto, são os chineses que valorizam muito esse produto, enquanto nós o considerávamos um resíduo da produção. Nos últimos anos, a indústria avícola russa passou por uma modernização intensa. Muitas fábricas agora usam as tecnologias mais avançadas. A produção de frango de corte é justamente a mais moderna da pecuária na Rússia. As tecnologias mais avançadas são utilizadas aqui. Os líderes do setor são grandes complexos verticalmente integrados, que incluem não só a produção primária de aves, mas também o processamento e a logística. Segundo o Ministério da Agricultura da Rússia, desde o início da pandemia de Covid-19, justamente a avicultura e a pecuária em geral garantem a estabilidade no mercado doméstico de alimentos. Além disso, aumentaram os volumes de exportação para que o frango russo possa ser usado nas receitas das donas de casa de outros países. Sim, minhas belezuras vão comer. A Marina Lavruquinha é recebida com alegres cacarejos. Com o cantar dos primeiros galos, ela corre para o galinheiro com a comida. Eu dou uma ração completa com grãos e, como você pode ver, agora é um bom período. Temos legumes, verduras, tudo em abundância. As galinhas da Marina retribuem tudo isso com uma produção de ovos invejável. E aí, colocaram ovinhos para mim? Muito bem! A moderna residência das galinhas são espaçosos duplex com água corrente e ventilação. A luz acende e apaga automaticamente. Ela deve ficar acesa por pelo menos 14 horas por dia. No inverno, os aquecedores infravermelhos deixam o ambiente aconchegante. No galinheiro, as galinhas e galos de diferentes raças coexistem pacificamente. Temos pintadas, pretas com manchas, esverdeadas, vermelhas com manchas. Os olhos até se alegram vendo essas belezas. A proprietária desse lote doméstico apostou na raça Leghorn. Segundo especialistas, essa é a melhor raça poedeira. No ranking de carne e ovos, os primeiros lugares são ocupados pela galinha negra moscovita e pela Kunchskaya yubilenaia. Mas a paixão da Marina são as aves ornamentais. Este galo se chama ameixa seca. Ele tem tipo uma ameixinha aqui. Você é galo bonzinho, né? Você é meu querido. Este é o meu favorito. Ela diz que as aves domésticas são diferentes não só na postura de ovos, mas também na inteligência e perspicácia. Petrucci, você vai dançar? Muito bem! Na Rússia, as galinhas são o tipo mais comum de ave de criação. Seus ovos têm um alto valor energético e são ricos em proteínas. Eles fazem parte da dieta diária da maioria dos russos. As grandes empresas e as pequenas fazendas suprem completamente as necessidades do mercado interno. Para que a ave ponha bastante, proporcionamos condições ideais de microclima e de qualidade de alimentação.
Cada gaiola contém 9 galinhas poedeiras. Elas comem 5 vezes por dia. Quanto mais velha a ave, maior o peso do seu ovo. Esta granja na cidade de Omsk é uma das líderes do setor. A modernização da produção e a ração produzida no local, segundo os funcionários, ajudou a melhorar significativamente os resultados. Agora estamos na área de produtos acabados, para onde vêm os ovos da área das galinhas poedeiras. O ovo que chega é separado em categorias pela máquina de classificação de ovos. No momento, temos 5 categorias: C1, C2, C3, C selecionado e C superior. Segundo estatísticas, a participação da Rússia na produção mundial de carne de aves atualmente é superior a 5%, de ovos quase 3%. Ambas produções são trabalhosas, mas promissoras. Os avicultores russos, juntamente com os criadores, trabalham para que todas as prateleiras das incubadoras sejam ocupadas por pintinhos nacionais. Os pintinhos, depois que saem dos ovos, vivem nessas casas especiais chamadas criadeiras. A lâmpada vermelha mantém a temperatura ideal. No primeiro dia, ela deve ser cerca de 35 graus. Segundo as estatísticas, os russos preferem a carne de frango do que a carne bovina e suína. A cada ano que passa, cresce no país não só o número de grandes empresas, mas também de pequenas fazendas. A carne e ovos de pequenos produtores são cada vez mais valorizados, ou seja, as perspectivas para as indústrias são as melhores. Na pequena cidade com menos de 50 mil habitantes, a atividade avícola é reconhecida nacionalmente. Santa Maria de Jetibá é a cidade que mais produz ovos no país. O estado brasileiro tem mais de 100 milhões de aves produzindo diariamente. E para entender melhor como o estado alcançou esse patamar, nós viemos até esse condomínio avícola mostrar como mais de 100 mil aves põem ovos diariamente com investimento em tecnologia e manejo. Vamos entender melhor como funciona toda a produção por aqui. Vem comigo. Segundo o levantamento da Pesquisa de Pecuária Municipal, a cidade capixaba produz em média 1.340.000 dúzias da proteína mensalmente. Além disso, o município serrano também é o que mais fatura com a venda de ovos, com números da ordem de 931 milhões de reais. Há 35 anos, a família da Dona Eufride chegou nesse local aqui no Espírito Santo, onde só era cultivado café e hortaliças. Mas com o passar do tempo, a história mudou e eles investiram em avicultura de postura. Dona Eufride, começaram com 1.000 aves e hoje já são 150 mil. Como é que foi esse progresso na história de vocês? É que quando a gente estava trabalhando só com hortaliças, a gente viu que, né, a avicultura era uma boa opção, né, de trabalho, de atividade. E aí a gente resolveu investir. Começamos com 1.000 aves e daí fomos aumentando o plantel até chegar a 150 mil aves agora. Na Granja da Ave Ovos são 2 galpões, o de recria e o de postura. Para mostrar como funciona o local, nossa equipe teve que se preparar. Para a gente entrar na área da recria, a gente precisa estar bem paramentado para não passar nenhuma contaminação para as franguinhas. Vamos lá. Aqui os cuidados com as aves são todos automatizados. Esse equipamento aqui ele serve para automatizar a granja, né? Não temos mais mão de obra na granja porque ele faz tudo sozinho. Esse aqui é o tratador, ele abastece os coxos, né? Que trata as galinhas e durante o dia elas têm a ração, né? À vontade. Esse tratador ele passa de hora em hora para que as galinhas possam ter ração. Aqui tem também o sistema de água, que também é automatizado, tem os bebedorzinhos pequenos dentro das gaiolinhas, onde a galinha tem a água disponível. Tem também o escoamento do esterco, que também é automatizado. 2 vezes por semana o caminhão chega e retira o esterco também de forma automatizada. E isso facilita o nosso trabalho também como produtores. Os ovos da granja são vendidos in natura, industrializados e desidratados. A grande maioria da produção é ovo in natura, quer dizer, o ovo vendido diretamente para o consumidor nas embalagens como nós conhecemos, né?
Aqui no Espírito Santo já está avançando muito, né? Tem um bom número já de produtores que investem no ovo industrializado, quer dizer, o ovo pasteurizado, né, o ovo líquido pasteurizado, que vai muito para a indústria, né, de panificação, de massas, de pão de queijo, por exemplo, e também não é uma realidade tão presente, mas o ovo desidratado, o ovo hidrolisado. Então é uma indústria que ela está começando a crescer exatamente visando atender mercados que existem, né, no mercado nacional e também com vistas também no futuro a fazer uma exportação, né, trabalhar o mercado internacional. No estado, 90% do plantel é produzido em sistema convencional automatizado, o que proporciona maior produtividade. Além dos grandes produtores, os considerados de médio e pequeno porte têm apoio das cooperativas. Hoje nós somos mais de 19 mil cooperados e os benefícios que a cooperativa fornece aos seus cooperados, né, capacidade de armazenamento da sua produção, da comercialização da sua produção, assistência técnica, participação no resultado da cooperativa, né? E assim, hoje a gente trabalha em vários segmentos, então todos esses segmentos em prol do cooperado. A Copeab, hoje ela trabalha com a parte de dados muito aprofundada, muito detalhada. Então a gente busca ter os dados, né, na nossa mão para gerar informação e tomadas de decisões mais assertivas. Mas que dados são esses? São dados de consumo de ração, a gente sabe, consumo de água, número de ovos, né, tudo isso que está envolto, que a gente consegue avaliar melhor, fazer uma ração mais apropriada para a galinha, em determinada fase dela, onde hoje a gente consegue trabalhar também uma coisa diferente, né, a ração manhã, a ração tarde, onde a gente consegue uma economia de 10%, pelo menos, de custo de ração. Com os preços dos insumos em alta devido à guerra entre Ucrânia e a Rússia, os produtores têm utilizado insumos alternativos. Através da indústria, ela vai possibilitando aí trazer novas tecnologias para o cooperado. Então, em tempos passados foi o sorgo, hoje é o DDG, a casquinha de soja, enzimas, minerais, vitaminas, então ela sempre vai sendo uma pioneira na parte de probióticos, então sempre tentando melhorar o máximo possível a nutrição para que ela possa entregar o máximo desempenho possível do animal. Atualmente, os ovos de galinha estão entre as proteínas mais consumidas mundialmente. Eles são agrupados em classes A, B ou C, de acordo com a qualidade que é determinada pelo grau de limpeza, integridade e pela forma da casca, pela posição da câmara de ar e pelas características físicas da clara e da gema. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2021, apesar de ser mais um ano de pandemia, a indústria de proteína animal registrou mais um recorde na produção da carne de frango. Foram 14.300.000 toneladas. Dentro da avicultura de corte, por exemplo, nós temos toda a parte do frango, que é o nosso carro-chefe, o principal produto produzido e exportado pelo Brasil, mas também temos aqui o peru, o pato, uma série de outras aves que entram também dentro da avicultura de corte. Então a avicultura brasileira nos últimos anos se desenvolveu de forma bastante eficiente, nós melhoramos muito os nossos índices de eficiência, de produtividade. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial de carne de frango. Produzimos no ano passado algo como 14,3 milhões de toneladas de carne de frango, que coloca o Brasil na terceira colocação, e esse ano de 2022 o Brasil deverá ser o segundo principal produtor de carne de frango no mundo. E para dar conta desse mercado, os produtores investiram em melhoramento genético, o que tornou a avicultura nacional referência mundial, tanto na avicultura de postura como a de corte. Para que todo o potencial genético seja alcançado e a qualidade dos produtos atinja a expectativa dos consumidores, é fundamental que as premissas do bem-estar animal sejam seguidas na granja. A avicultura de corte é o nome dado à criação de aves que serão levadas ao abate, para que as carnes sejam comercializadas. Hoje, essa é uma das atividades agropecuárias
mais desenvolvidas no território nacional. Nós estamos em Itaberaí, em Goiás, no centro-oeste do Brasil. E eu vou mostrar para você que nesta empresa que está no mercado há mais de 30 anos, a tecnologia tem ajudado a desenvolver essa atividade. A qualidade começa desde a granja. Nós temos hoje, a empresa ela trabalha com um processo que chama integração. O que é integração? A integração a gente tem um produtor cadastrado aqui na nossa empresa e nós fornecemos para esse produtor desses pintinhos toda a assistência técnica, né? Toda a ração, toda a parte a parte estrutural, né? Que a gente precisa para criar essas aves. E a pessoa que está criando essas aves, que é o nosso integrado, que a gente chama de integrado, ele cuida dessas aves, né? Então ele cuida dessas aves desde o primeiro dia até chegar no momento do dia do abate. As unidades de abate dessa empresa estão entre as mais modernas do Brasil quando se fala em uso de tecnologia. A estrutura atende às exigências do mercado estrangeiro, o que assegura qualidade na medida em que reduz os riscos de contaminação. Diariamente são abatidas 300 mil aves. A qualidade do produto nosso aqui ela é tanto para mercado interno quanto exportação. São os critérios de qualidade que a nossa equipe de qualidade aplica do RIBA do produto. São bastante exigentes. Então, assim, a gente é habilitado para vários países do mundo, Ásia, Europa. Então, assim, os maiores mercados hoje a gente atende. Aqui todas as partes do frango são aproveitadas. Quem não vai parar no supermercado, acaba parando no mercado externo, como é o caso dos pés de frango. O Brasil é líder na exportação mundial de carne de frango desde 2004 e detém hoje 35% desse mercado. Deste total, 32% foram exportados e gerou uma receita de mais de 7 bilhões de dólares. O Brasil hoje é o líder nas exportações, exportou no ano passado 4,6 milhões de toneladas, esse ano deve ficar muito próximo das 5 milhões de toneladas, muito acima, né, muito na frente do segundo colocado, que é os Estados Unidos, que exportam algo como 3,5 milhões. Então o Brasil vem ano após ano sendo cada vez mais reconhecido e a prova disso é que exporta para mais de 143 países no mundo. Além de contribuir com a segurança alimentar aqui e do mundo, o setor movimenta uma grande cadeia econômica. A cadeia de produção envolve cerca de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. São cerca de 500 mil pessoas trabalhando nas agroindústrias e 100 mil famílias produzindo nas granjas. E a preocupação não é somente em produzir, mas também com o meio ambiente. As empresas brasileiras trabalham com sustentabilidade. Aqui, por exemplo, a água do rio é utilizada e depois passam por um tratamento. Mas quem vai explicar para a gente como funciona esse processo é o engenheiro ambiental Wagner. Wagner, conta para a gente como é que é feito esse tratamento da água aqui. A SSA, desde que ela foi concebida, o abatedouro em Itaberaí, ela vem com o conceito de economia circular. E o efluente não é diferente disso. Então, quando foi construído o abatedouro, já pensou-se numa reutilização indireta de água, que é o quê? A gente faz o lançamento do efluente acima da nossa captação. É uma forma de reutilizar. Isso exige de nós uma qualidade de efluente muito acima do que a legislação nos pede, porque somos o primeiro consumidor dessa água. Como é que a gente atinge uma qualidade melhor do que a legislação pede? A ET ela é dividida em duas etapas. A primeira, que é a físico-química, ela é importante para a remoção dos óleos e graxas, né? As gorduras elas não podem ir para a lagoa para não prejudicar o tratamento. E também ela reduz em torno de 80% da matéria orgânica. Isso já atenderia à legislação ambiental. Nesta propriedade de 99 hectares, 75 são dedicados à área de preservação ambiental. Os gerentes resolveram deixar esse espaço para desenvolver atividades relacionadas ao meio ambiente. Wagner, conta pra gente quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui e qual a importância dessas atividades. Há mais de 10 anos a gente abre as portas da empresa para receber alunos da sociedade com o intuito de fazer um trabalho de educação ambiental com plantio de mudas,
Nesse ano 2022, foram mais de 300 crianças que adentraram dentro da empresa, fizeram a trilha ecológica e plantaram mudas do cerrado, né? São mudas específicas do cerrado, a gente não planta mudas que não sejam do cerrado. Além de estarem dentro da lei, vocês têm esse trabalho com a sociedade, essa responsabilidade ambiental. Sem dúvida. Dentro dessa área de preservação ambiental, a gente tem as áreas de APPs e reservas legais, que atendem a legislação, e a gente destinou uma área, além disso, para a educação ambiental. Não tem jeito. Quem quiser produzir de forma sustentável vai ter que se adaptar no campo e nas indústrias, assim como estão fazendo as empresas brasileiras.